Então, aí nessa de eleições, né? Entrou aqui em São Paulo na prefeitura uma pessoa, e essa pessoa, dentro do projeto de desenvolvimento da cidade, no projeto político-econômico da cidade, um dos pontos desse projeto era justamente a preocupação com o meio ambiente, novamente, né? E principalmente a preocupação com o transporte público, né? E isso também é muito interessante, porque é um outro tema apaixonante, né? Quer dizer, você olha São Paulo, você olha Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as megacidades, Salvador, né? E você vai olhar ali, eminentemente você tem, né, lógico que essas cidades têm também metrô, mas o grande transporte é o transporte público de massa, e ele é feito por ônibus, né? E o ônibus, claro que o ônibus isso desde lá do automotivo, a gente já sabia, o ônibus é um dos poluidores e é uma das indústrias que você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter uma série de restrições desde do motor que você fabrica, desde as emissões que esse motor vai gerar, até toda a parte socioambiental envolvida, desde você pensar o ciclo, né, a rota, ou seja, quantas vezes um ônibus faz a mesma rota por dia, e se aquilo é ou não necessário, né? E quanto que isso polui mais ou não. E também não é somente a rota, né? O ônibus, lembre-se que chega num momento que ele tem que parar. E chega num momento que ele tem que ser abastecido, ele tem que ser trabalhado em termos de manutenção, e essa manutenção também gera resíduo, e ele usa pneu, e o pneu desgasta, e aí onde você vai colocar esse pneu? Enfim, tudo, né? Tudo. E aí eu tenho essa história, né? Ela é muito interessante, porque nós acabamos entrando num processo e ganhamos parte dele. Então eu diria que nós fizemos aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, fizemos praticamente 70% do transporte público das empresas, dos consórcios de transporte público na época. Nós fizemos os projetos tanto da área de qualidade, tanto da área de desempenho de qualidade, indicadores de qualidade, até da área de meio ambiente, dessa área toda de eco, né, de você tomar cuidado com os poluentes, os possíveis emissores que essa cadeia toda nos traz todos os dias. E isso é muito interessante, porque quando você pensa assim, eu tinha essa crença errônea, né, de falar, poxa, mas espera aí, eu vou chegar numa empresa de ônibus, talvez essa empresa seja uma empresa muito desorganizada, talvez seja algo que não seja uma coisa muito bem estabelecida, não tenha métricas. E eu vou dizer para vocês que eu me enganei tremendamente, porque eu consegui eu consegui perceber nesse segmento empresas que tinham muita estratégia, que tinham os números muito controlados, que sabiam exatamente o que estava sendo feito, sabiam cada tostão que era gasto por cada quilômetro rodado. E é claro, né, sempre que eu estou falando aqui, eu estou falando nos bons exemplos, e é claro que também tem nesse segmento empresas que não tinham isso, empresas que precisariam começar praticamente do zero. Mas o que foi mais interessante nesse projeto foi entender que tudo é possível, desde que você tenha uma regulamentação e desde que você tenha vontade socioeconômico-política de fazer as coisas, né? Então, muitas coisas que eu jamais acreditaria ser possível aconteceram nesse projeto, desde exemplos aqui, garagens que foram criadas em 1910, em 1920, essas garagens totalmente transformadas, garagens que foram transformadas em centros
automotivos, em centros de manutenção, tratamentos extremamente adequados, cuidado com o solo, cuidado com emissão de poluentes, controle de emissão de poluentes, você saber exatamente as rotas, que eram rotas que podiam ser mais agressivas, porque passavam por áreas mais complicadas que outras. Então esse foi um segmento que nos deu muito prazer não somente de trabalhar, porque eu acho que foi um aprendizado, né? Nós tivemos que aprender muito, e muita gente nesse segmento também extremamente qualificados, pessoas que conheciam a fundo os sistemas europeus, né? De cidades que já tinham isso, que já possuíam isso no seu cerne, né? E que trouxeram isso para o Brasil. Então eu posso dizer, ainda hoje, quando eu vejo isso eu sei também que foi levado para outras cidades, tá? Eu particularmente, a nossa empresa particularmente focou mais em São Paulo. Eu acho que nós fizemos também, se não me engano, um ou dois projetos fora, mas a maioria foi aqui em São Paulo. Mas eu sei que isso existe em outros estados, em outras cidades e regiões. Então quando eu vejo hoje esses ônibus passeando pelos corredores aqui de São Paulo, da metrópole, eu consigo ver e falar, puxa vida, isso aqui a gente fez um pouquinho parte da história, porque é uma mudança de cultura, né? E é uma coisa que não volta atrás. É uma coisa que, se você começa a ter aquilo, se você começa a ver vantagem naquilo, se você começa a economizar dinheiro, né? Se você começa também a ver isso do seu lado, não é somente um erro de conceito, né? Custa caro você cuidar do meio ambiente. Isso é uma bobagem, isso é alguma coisa que a gente tem que rever. Você tem que achar dentro do seu segmento oportunidades onde você também consiga reter, onde você consiga ser sustentável, onde você consiga economizar, né? Isso aconteceu, né? Aconteceu um trabalho longo, não foi um trabalho fácil não, hein? Não pense que foi feito aí em 3 meses, foi um trabalho de alguns anos, de resistência, também de muita resistência. Alguns setores e alguns segmentos e alguns empresários já tinham cabeça aberta para isso, outros não. Alguns se deram muito bem, outros não, outros saíram do mercado, mas enfim, eu acho que é um projeto que a gente tem que relembrar aqui como história, que vale a pena ser contado, e é uma ideia que vale a pena ser seguida. Se o seu segmento ainda não olhou para isso, né? Nós estamos aqui já brigando, falando disso todo dia no jornal, todo dia na mídia. Se você ainda não olhou para isso, está na hora de olhar, independente do que você faça, independente que área você atue. Então essa foi a mensagem aqui da história do dia.